Frisado do meu coração, Sandril Sandroca aqui então. Vamos falar agora de ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Cara, nada mais é do que, primeiro, isso aqui é feito, construído para a gente estudar várias coisas, tá? Principalmente as funções circulares que vêm depois. O que é o ciclo trigonométrico então? Imagina uma circunferência com centro na origem do eixo, ou seja, em 0, 0, tá? Raio igual a 1. 1 alguma coisa. Então, na realidade, aqui eu tenho qual coordenada? Eu tenho a coordenada 1, 0. Aqui eu tenho a coordenada 0, 1. Aqui eu tenho a coordenada menos 1, 0. Aqui eu tenho a coordenada 0, menos 1. Beleza? Esse é o meu ciclo trigonométrico. A gente vai usar particularmente radianos, tá? Então, o que eu digo? De 0 a primeiro, a gente lê positivamente nesse sentido o ângulo e negativamente nesse sentido o ângulo, tá? Então, eu tenho 0 graus aqui, 90 graus, 180, 270, 360, ok? Quanto que fica, onde é que fica o ângulo de 450 graus? Não sei, vamos lá. Como é positivo, é esse o sentido, beleza? Sempre começando a leitura daqui. Então seria 90, 180, 270, 360, 450 daqui, beleza? Tá? O que mais é importante saber? Isso aqui é definido e dividido em quadrantes. Tudo bem? Esse cara aqui de 0 a 90 eu chamo de primeiro quadrante. Tá bom? Vou botar primeiro o quê? Esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Tá? Então, se eu falar de quadrantes, é assim que a gente está falando. Outra coisa interessante é assim, ó. A leitura que eu não posso deixar de ter é dos extremos, ou seja, das divisões entre os quadrantes. Em graus, então, de novo, 0, 90, 180, 270 e 360, ou 0 de novo, tá? Ou então isso continua. E em radianos, 0, 90 é a mesma coisa que π sobre 2. 0, 90, 180, 270. Isso na primeira volta. 0, π sobre 2. Então, 90, pessoal, é π sobre 2. Por quê? Porque eu não posso esquecer que a conversão básica de equivalência é que 180 graus equivale a π radianos. 90 é metade de π, então é π sobre 2, beleza? Então, aqui nós temos π radianos. Ó, então, se eu pensar que cada 90 é π sobre 2, aqui eu tenho 1 π sobre 2, aqui eu tenho 2 π sobre 2, que dá π, e aqui eu tenho 3 π sobre 2, beleza? Isso na primeira volta, tá? São as partes bem importantes da gente saber. O que mais é interessante da gente falar aqui? Falar de arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Pessoal, lembra, sempre começo a leitura daqui. Arco côngruo é aquele arco que começa e termina no mesmo lugar. Professor, não entendi. Como ele sempre começa aqui, vamos supor o ângulo de 30 graus, tá? E o ângulo de menos 330 graus. Eles são arcos que eu chamo de côngruos. Por quê? Ângulo de 30, começo aqui e terminaria no primeiro quadrante, mais ou menos por aqui, beleza? Agora notem o menos 330. Negativo, eu vou nesse sentido. Então, eu andaria aqui. Quando eu fecharia, seria menos 360, mas eu não fui menos 360, eu fui menos 330, 30 a menos, eu pararia no mesmo lugar. Eu digo que esses dois arcos são côngruos, tudo bem? Ah, professor, como é que eu posso fazer para encontrar arcos côngruos? Primeiro, antes de tentar encontrar esses arcos côngruos, é interessante que eu entenda o que eles são. São arcos, então, que começam e terminam no mesmo lugar. Nota, 90... é arco côngruo a menos 270, porque se eu for pelo outro lado eu chego aqui, tá? Ah, professor, então o arco sempre é côngruo ao outro quando eles têm sinais opostos? Tem que ter sinal oposto? Não. Por exemplo, ó, o ângulo de 180
Se eu somar mais uma volta, 180 mais 360 dá 560, 540. Então eu posso dizer que 540 graus, ele é côngruo a 180 graus. Os dois começam e terminam no mesmo lugar, tá? Vamos supor que fosse algo assim, um surfista. Tem uma manobra que se chama 180, que é onde o surfista está com a ponta da prancha para cá e ele termina para cá, tá? Se ele, ao invés de só girar assim, ele girasse, desse mais uma volta completa e parasse aqui. Se nós estamos vendo a manobra, eu consigo ver claramente que foi diferente fazer 180 ou fazer 540. Porém, se eu não estou vendo a manobra, para mim fica a mesma coisa. Eu só estava olhando quando ele estava virado para cá, eu não vi ele virando e eu olhei no fim, ele estava virado para cá. Então fazer 180 ou 540 é a mesma coisa. Essa é a ideia de arcos côngruos. Arcos que terminam no mesmo lugar têm o mesmo sentido. Se a gente parar para pensar um pouquinho, então como é que eu faço, professor? Arcos côngruos são aqueles arcos que partem do seguinte: se eu pegar um ângulo, se eu somar uma quantidade de voltas completas, eu consigo chegar no outro? Se a resposta for sim, esse arco é côngruo a esse. Nota que eu somar uma quantidade, essa quantidade K, ela pertence aos inteiros. Pode somar-se uma volta, mas pode somar-se menos uma volta, né? Porque andar para cá ou andar para cá, tanto faz. Então, nota, se eu pegar 30 graus, perdão, e somar uma volta, somar uma vez 360, eu tenho 390. Seria isso aqui, ó. Para aqui no mesmo lugar. Se eu somar menos uma volta, eu vou até 30 e volto 360. Caio aonde? Em menos 330, que é um arco côngruo. Tudo que eu estou fazendo aqui serve para cá. Então, eu estou tentando deixar o raciocínio bem claro para graus e depois a gente transfere tudo para radianos. É interessante pensar em radianos. Do mesmo jeito, quando a gente fala outra língua, diz que a gente realmente está falando a outra língua quando eu penso na outra língua, né? Que eu não preciso ficar traduzindo, pensando em português e depois traduzindo. Mas, no primeiro momento, se tu quiseres sempre pensar em graus e depois transferir usando a relação para radianos, beleza. Mas se tu conseguires pensar diretamente em radianos, fica bem bom, tá? Deixa eu ver se tem algum conceito aqui que eu esqueci. Arcos côngruos, né? Ou congruentes, beleza. Qual seria então a relação, né? Só para escrever a lei geral. A relação do arco côngruo é assim: um arco alfa mais uma quantidade de voltas inteiras resulta num arco côngruo. Um arco mais uma quantidade de voltas inteiras resulta num arco côngruo. Nota que aqui eu estou falando da relação para radianos, tá? E aqui para graus. Mas ambas são iguais, tá? Eu estou falando da mesma coisa. Vamos tentar fazer então um exemplo aqui, ó. Um móvel partindo de um ponto A, origem dos passos, percorreu 1.690 graus. Quantas voltas? Então vamos lá, 1.690 graus. Quantas voltas completas ele deu e qual foi o quadrante que ele parou? Como é que eu faço isso? Pessoal, nessa hora que é importante aquilo que eu falo um monte para vocês de não usar calculadora. Se eu dividir por 360 o ângulo dado inicialmente, olha que interessante. Quantos 360 cabem aqui dentro? 4, tudo bem? 4 vezes 360 dá 720, 1440. 250 graus, tá? Esse é o resto porque esse cara é menor que esse. Professor, boto vírgula? Não, porque não me interessa a vírgula. Nota, eu estou fazendo exemplo que é o seguinte: eu estou tentando estudar o que é 1.690 graus. No arco, pessoal, é assim, ó. Sempre começa daqui. 1.690 graus. São 4 voltas completas. 4 vezes 360. 1, 2, 3, 4. Com uma sobra de 250. Pessoal, aqui é 180, aqui é 270. Então, ele para aqui. Então, ele faz 1, 2, 3, 4 e para aqui. Beleza? Com 250. Então, coisas. Eu sei que ele está no terceiro quadrante. Esse cara aqui, ele é um ângulo do terceiro quadrante. Ele é um ângulo que é congruente
a 250 graus, tá? O que mais eu posso dizer? Eu acho que é isso, né? A expressão geral do arco, né? Qual que seria a expressão geral do arco? Eu posso pensar que a expressão geral seria assim, o primeiro encontro positivo dele, que eu chamo de primeira determinação positiva, tá? Essa é a expressão geral desse arco. Como assim, professor? Cara, seguinte, esse ângulo de 1690, ele para aqui. De que forma eu conseguiria todos os ângulos que param aqui? Eu vou encontrar a primeira determinação positiva. O que é isso, professor? É o menor ângulo que é congruente a esse cara. A primeira determinação positiva é o ângulo da primeira volta, no caso positivamente, que é congruente a esse cara. Eu faço isso encontrando o resto. Beleza? Então, primeira determinação desse arco, ou seja, na primeira volta, aonde que eu encontro esse cara a primeira vez? Em 250 graus. Mais uma quantidade de voltas completas. Professor, se fosse a mesma pergunta para ângulo negativo, um jeito bem tranquilo de fazer é esquecer que ele é negativo, fazer tudo como se fosse positivo. No final, tu entendas que tudo que aconteceu nesse sentido, acontece nesse sentido. Então, se fosse menos aqui, daria o resto de 250, porém seria menos 250, então ele pararia aqui, porque seriam 4 voltas nesse sentido, pararia aqui, beleza? Menos 250, que seria a primeira determinação negativa, ou seja, indo negativamente, na primeira vez eu encontraria no menos 250. Quem é a primeira determinação positiva de menos 250? O menos 250, ele está por aqui. Indo por aqui, quando que eu encontro ele? Em 110 graus, tudo bem? 250, falta 110 para fechar aqui. Então, eu indo daqui para cá, em 110 graus eu encontro. Esse 250 graus, ele também tem uma primeira determinação negativa, que é só encontrar indo daqui para cá, indo nesse sentido, que seria, no caso, o menos 110, ou seja, 250 graus é congruo a menos 110. Agora, muito exercício e estamos à disposição. Falou, beijo do gordo!